Hoje, o senador Sérgio Moro, candidato a governador do Paraná, deixou o União Brasil de Antônio Rueda e assinou a sua filiação ao PL de Valdemar Costa Neto. Ao seu lado estava, além de Valdemar, um sorridente Flávio Bolsonaro, fincando a sua bandeira de presidenciável na República de Curitiba. Moro também tinha Deltan Dallagnol a tiracolo, candidato ao Senado na mesma chapa. Esse movimento é local, mas é mais do que isso, nacional, porque ele sela a desistência de Ratinho Júnior de concorrer ao Planalto. E tudo indica, empurra Ronaldo Caiado à posição de titular do PSD na corrida presidencial. Caiado ainda não foi confirmado como o escolhido de Gilberto Kassab, tá? Eduardo Leite quer muito ser o candidato. E até a possibilidade de Romeu Zema, do Novo, ir para o PSD para se candidatar por lá, já foi aventada. Mas as apurações de bastidores de Brasília têm dado Caiado como certo. Então, vamos trabalhar com esse cenário. Vamos imaginar que em 2026 estejam nas urnas os nomes de Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. O que Ronaldo Caiado faz com essa corrida eleitoral? Isso é, honestamente, uma incógnita. E não são poucas as possibilidades. A primeira leitura, e a mais simples, é a de que sem uma terceira via que represente uma alternativa real ao petismo e à direita dura, seja ela bolsonarista ou conservadora tradicional, essa vai ser uma corrida de rejeições. Os anti-Lula se consolidam em torno de Flávio, que aparece com mais chances de ganhar nas pesquisas. Os anti-Bolsonaro se aglutinam em torno de Lula pelo mesmo motivo. E o resultado, paradoxalmente, é que a entrada de Caiado pode acelerar exatamente a polarização que o PSD diz querer evitar. Há uma leitura mais otimista para Caiado. Os números das pesquisas sugerem que Caiado não rouba votos de Lula, ele rouba votos do próprio Flávio, claro. Então, nas pesquisas Quest de março, com Caiado no campo, Flávio cai para 32% no primeiro turno e Lula lidera fora da margem de erro, o que não acontece na maioria dos outros cenários. Na pesquisa Meio Ideia do mesmo mês, com Caiado presente, Flávio marca 35% e Lula vai a 40%, enquanto nos cenários sem candidato do PSD, os dois chegam ao empate técnico. Flávio Bolsonaro tem feito um esforço tremendo para se mostrar como o Bolsonaro moderado, como se isso existisse, distanciando, na medida do possível, as suas falas daquelas mais radicais do pai. Ele sabe que seu teto natural é o bolsonarismo raiz e que para vencer uma eleição presidencial ele precisa de votos que estão além desse teto. Caiado ocupa exatamente esse espaço. É naturalmente o candidato da direita mais ampla, que extrapola o bolsonarismo sem ter de fato rompido com ele quase em momento algum. Mas justamente por isso, Caiado representa uma direita anterior ao bolsonarismo, mais antiga, mais tradicional. É anti-Lula muito antes de Jair Bolsonaro existir na política. Não precisa fazer um esforço tremendo de provar algum tipo de moderação que Flávio tem que fazer todos os dias, porque ele nunca foi radical da mesma forma. Seus momentos mais radicalizados, os de Caiado, foram exatamente quando ele se aproximou do bolsonarismo, subindo nos palanques pró-anistia sem qualquer pudor. Isso significa que Caiado pode fazer o trabalho sujo que Flávio vem evitando, pode partir para o ataque direto a Lula, tentar desgastar o governo. E se ele fizer isso sem ampliar sua própria base, que hoje é bastante limitada à alta aprovação que ele tem em Goiás, ele vai acabar fazendo campanha para o Flávio, concentrando o voto anti-PT no nome que os eleitores conservadores reconhecem como capaz de ganhar. O entorno de Flávio sabe disso, conta com isso.
a ponto de já circular nos bastidores, segundo a apuração da nossa queridíssima repórter Júlia Quecchia, a oferta de um cargo para Ronaldo Caiado no eventual governo do PL, especificamente o cargo de ministro da Segurança Pública, área em que o governador goiano tem credenciais a mostrar. Os dois, inclusive, já se reuniram e Caiado disse ter respeito por Flávio, disse que estariam juntos no segundo turno, uma declaração que pode ser lida como diplomática ou como um reconhecimento tácito de que a candidatura presidencial é mais um trunfo de negociação do que um projeto real. Mas até aqui, Caiado sempre demonstrou querer muito seu candidato. Não está claro que esteja assim fácil desistir do jogo. E os outros? Bom, Romeu Zema entra na disputa com o ingresso já garantido na chapa de Flávio Bolsonaro como vice, se ele quiser. Pontua um pouquinho melhor nas pesquisas do que Caiado, mas a sua candidatura não é levada tão a sério. Até porque o Novo nunca foi uma grande máquina eleitoral e está frágil. A conta de Zema está mais no cálculo de conseguir eleger deputados e salvar o partido do que de se eleger presidente. Já Eduardo Leite é a aposta que Gilberto Kassab nunca realmente fez numa centro-direita moderada que ele jura que existe, mas que se recusa a bancar, né? As pesquisas até aqui também não favorecem Leite, que assim como os dois outros governadores, tem o capital eleitoral restrito ao seu estado. O que Caiado e Leite têm em comum e que os distingue de Ratinho Júnior e de Tarcísio de Freitas, lembram? É que os dois realmente querem ser candidatos. Ratinho e Tarcísio enrolaram o quanto puderam, atrasaram o calendário eleitoral da direita, criaram expectativas que não cumpriram. Caiado e Leite são diferentes. Eles estão na corrida, eles têm convicção. Caiado tem esse desejo desde 1989. Mas o maior ativo que Caiado tem, se quiser mesmo chegar a outubro com chances reais, é o discurso anticorrupção. É ele que pode separá-lo de Flávio, dar a ele uma plataforma real, numa pauta que parece que vai crescer em 2026. Quer entender isso melhor? Então fica aqui comigo mais um pouquinho. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Tá chegando ao nosso canal de streaming nesta quarta-feira, dia 25, o novo Ponto de Partida, a série Nós Brasileiros. Num episódio que se chama A Sociedade, Pedro Doria vai nos instigar a responder em qual Brasil vivemos. E eu não estou apenas falando dos dois Brasis polarizados, mas de 5 Brasis. 5 grupos com lógicas de trabalho diferentes, relações distintas com o Estado e valores que raramente se tocam. Em 2026, entender isso é ouro para entender o jogo político. Então, assine o Meio Premium agora mesmo e assista o especial amanhã. O link está na descrição. Sabe o que é curioso nesse março de 2026 de movimentações na direita? A maneira como o discurso anticorrupção pode definir a eleição presidencial e como o Sérgio Moro, de um jeito totalmente torto, está de novo no meio desse movimento. Foi por causa dele que Ratinho Júnior largou a corrida, entre outros motivos, e deixou a estrada livre para Ronaldo Caiado, que, na direita, é quem tem mais condições de empunhar essa bandeira anticorrupção. Eu não vou resistir a fazer uma pequena digressão sobre a cena de hoje da filiação de Moro e Dallagnol ao PL e sobre a ironia absoluta desse momento. Eu sei que a primeira reação de muita gente é dar de ombros, dizer política é assim mesmo, assim é o Brasil. E tem um pedaço disso que é verdade mesmo. A política faz alianças de ocasião, improváveis e desconfortáveis. Faz parte do jogo. FHC, o sociólogo, fez aliança com Antônio Carlos Magalhães, o coronel. Lula já deixou Paulo Maluf subir no seu palanque. A conta, geralmente, é a daquele ciclo eleitoral ou a da coalizão que permita o governo.
Entre as mais recentes, a gente teve também o Geraldo Alckmin se tornando companheiro Geraldo na chapa de Lula em 2022. Tudo certo. Mas o caso de Moro é de outro nível. Porque Lula e Alckmin eram adversários, brigavam por poder, por projeto de país, por espaço eleitoral, mas nenhum dos dois era para o outro a encarnação concreta do mal que o primeiro disse combater a vida inteira. Moro é o homem que passou anos dizendo ao Brasil que o maior problema do país é a corrupção e que ele é o herói que a combate. Ele era o símbolo da Lava Jato que Jair Bolsonaro e o Centrão enterraram. Daí, em 2020, quando ele pediu demissão do governo Bolsonaro, porque o então presidente queria interferir na Polícia Federal para proteger o seu filho, Flávio, Moro disse que o fazia para preservar, nas palavras dele, sua biografia de combate à corrupção. Pula mais 2 anos, 2022, Moro diz publicamente que, abre aspas, quem manda no Bolsonaro é Valdemar Costa Neto, alguém que foi condenado criminalmente por receber suborno mandando no presidente da República. Hoje esse homem é o padrinho político de Sérgio Moro. E como esse apadrinhamento foi selado? Valdemar Costa Neto contou, com orgulho, no programa Sala de Imprensa do SBT. Ele contou que Moro lhe disse, antes de uma reunião, abre aspas, não te convocamos para a CPI do crime organizado graças ao meu voto, foi 6-5. Mas por que diabos Valdemar seria convocado à CPI do crime organizado, gente? Porque ele disse em outra entrevista à Globo News que Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, do Master, fez uma doação de 3 milhões de reais a Jair Bolsonaro em contas da eleição e do partido. Ou seja, está precisando explicar essa relação Bolsonaro-Master. Bom, com todo esse caldo e com a rachadinha e com os milicianos que Flávio Bolsonaro tem em sua conta, fora os imóveis comprados em dinheiro vivo, com empréstimo feito no BRB, enfim, a bandeira anticorrupção tá aí para quem quiser agarrar. Ronaldo Caiado tem uma acusação aqui e outra ali, de maneira pontual, mas até o momento não tem envolvimento em nenhum grande escândalo que o impossibilite de chamar para si esse tema. Master e INSS tendem a deixar essa pauta relevante em 2026, muito relevante. Mas falar de corrupção sem apontar o dedo para Flávio Bolsonaro vai exigir uma manobra retórica e política que eu não sei se Caiado tem capacidade de fazer. Mais do que isso, exigiria dele uma disposição de se diferenciar de Flávio para valer. E honestamente, eu não vejo esse desejo em Caiado nem por um instante. Sem fazer isso, Caiado é mais cabo eleitoral do bolsonarismo do que um candidato para valer. Você já tentou explicar seu voto para alguém e saiu da conversa mais frustrado do que entrou? Porque eu já, tá? Não é porque a pessoa é burra, não é porque você explicou mal, é porque vocês estão usando a mesma palavra, sabe, Brasil, para falar de países completamente diferentes. Tem um Brasil em que o Estado é o inimigo, tem outro em que o Estado é a única salvação, tem um em que a família e a tradição são o alicerce de tudo, tem outro em que isso é conservadorismo retrógrado, tem um em que crescer é questão de esforço individual, tem outro em que crescer sem ajuda é por ilusão. Nenhum desses Brasis está errado, eles são reais, são produtos de histórias de vida completamente diferentes. O problema é que cada um acha que o seu é o único Brasil que existe. É sobre isso o episódio Nós Brasileiros. Se você está cansado de gritaria e quer entender o país de verdade, esse é o lugar. Assista ao novo episódio do Ponto de Partida série e depois me conta o que você achou. Esse lançamento é só para quem tem Premium, tá? Assina hoje e garanta acesso ao nosso catálogo.